Santo Deus, amorável Pai, nos rendemos a Ti inteiramente para que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Ilumina nossa mente e nossos entendimentos para que vejamos, Senhor, abra nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos o caminho dos Teus estatutos e conduza-nos a toda a verdade, por favor, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, depois de uma semana sem, estamos agora continuando o nosso trajeto aqui pelos estatutos e juízos de Deus. E eu estou aqui com uma luva na mão para simbolizar, é então lícito dar as mãos para alguém se você estiver de luvas impermeáveis, porque a questão é líquido corporal, né? Intercâmbio aqui. Falamos na vez passada de Levítico 15, em não tocar em alguém quando está no fluxo, ou seja, na menstruação. A mulher deveria, então, se quiser apertar a mão de pessoas, ela tem que se resguardar para que as outras pessoas não fiquem impuras. E também o homem, quando sai o sêmen à noite, vai ficar impuro até o próximo pôr do sol, tá bom? Então aqui está uma ferramenta que pode ser usada e que age como se fosse ali no caso de Levítico 11, quando diz ali que quem tocar em cadáver vai ficar impuro, mas no verso 32 diz que seja algum instrumento com que se faz alguma obra, e tocar naquilo, né, no cadáver. Então, Levítico 11, verso: e tudo aquilo sobre que cair o cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira ou de vestidura. Então, essa luva aqui, vai ser imunda. Se você quer reutilizá-la, deve ser, será metido na água e será imundo até a tarde. Metido na água, ou seja, não só lavar assim, mas meter realmente e colocar na água. Outras dúvidas que podem haver surgido do estudo passado, que foi, assim, chocante para alguns, mas para as pessoas que já estão familiarizadas com as coisas espirituais, não é duro, não é um fardo para as mulheres ou para os homens, né? Obedecer ao nosso Deus. E se for um fardo, o seu fardo é leve. Alguma dúvida que pode surgir: mas pode tocar a mulher, no caso menstruada, se ela lavar as mãos, tudo bem? Não, tudo bem não, porque quando menciona aqui Levítico 15, verso 11, lavar as mãos para poder tocar, é o homem que tem doença sexualmente transmissível. Ele sim, se ele lavar as mãos em quem ele tocou, vai ser imundo, né? É aquele cenário que alguém me tocou e sem eu querer ter tocado nele, porque eu voluntariamente tocar nele, é o verso 7, mas aqui, em quem a pessoa me tocou, mas lavou as mãos, né? Lavou. Eu sei que você é uma pessoa que tem sífilis, mas você lavou as mãos, então eu não estou imundo. Mas se ele não tivesse lavado as mãos, então eu estaria imundo. Esse é o assunto da doença sexualmente transmissível. Para a pessoa menstruada, verso 19, a última parte: e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. Tocar na pele, né? E se for na roupa, não. Mas só que tem que ser uma roupa impermeável, que aí age como se fosse uma ferramenta. Se for qualquer pano, ou então que sejam vários panos, né, para que não haja ali comunicação de líquidos de um para outro. E que objetos em que ela tocar vai ficar impuro? É só a cama e a cadeira. Não diz ali uma caneta em que ela pegar, a caneta vai ficar impura. Qualquer objeto, não. Nem a comida. Se ela preparou ali a couve e cortou a couve e tocou com a mão, não, as pessoas podem comer da sua couve, não tem problema. Nós não podemos ir além do que está escrito, porque aí se torna um fardo, sim, porque nós estamos criando exigências humanas, a mesma coisa que os fariseus fizeram. Então nós temos que ler exatamente o que diz. E esse bloco é sobre o fluxo natural da mulher. Esse bloco aqui é sobre o fluxo antinatural, doença. Então aqui vamos ler exatamente o que diz, né? Às vezes ajuda a ler o inglês em caso de dúvida, e às vezes também ajuda a ler o hebraico em caso de mais dúvida ainda, né? No aplicativo BíbliaWide temos visto aqui, tá bom?
Deuteronômio 10, verso 13 diz que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Olha só que lindo. Na maior parte a gente enxerga assim, qual é o motivo? É para o nosso bem, para a nossa pureza, para a gente não ficar doente, né? Não são decisões arbitrárias, mas sim são para o nosso bem. Vinde e arrazoemos. Não temos direito de reivindicar as promessas divinas antes de termos cumprido as condições reveladas em sua palavra. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Não toqueis, não é não penseis. Não toqueis em nada imundo e vos receberei. Não fareis isso, diz Ellen White. Ou seja, não temos direito de reivindicar as promessas divinas antes de termos cumprido as condições reveladas em sua palavra, que é não tocar nada imundo. Inclui a pureza cerimonial, sim, Senhor. Ou seja, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Amém? Você e eu queremos ver a Deus na chuva serôdia, porque verão olho no olho quando o Senhor retornar a Sião. Nós estamos buscando que Deus faça voltar o cativeiro e que possamos ver Deus mudando a nossa sorte, fazendo seu rosto resplandecer sobre nós. Amém? Então, basicamente, deixa eu ver se havia mais alguma pergunta da irmã ali que fez agora na nossa conversa que tivemos, porque antes da filmagem aqui agora, nós costumamos fazer uma conversa entre vocês interessados no grupo aqui do Telegram chamado Lembrai-vos. E aí agora eu gravo sobre aquilo que nós conversamos, né? E ok, que bom, aqui fala sobre... Deixa eu ver se ela tinha mais alguma dúvida. Outra dúvida. Mas e criança que amamenta no colo da mãe? E a mãe pode estar menstruada, né? Depois do nascimento, já passaram vários meses, e volta o ciclo. Olha, a Bíblia não fala, mas pelo que diz aqui, sim, a criança está imunda, mas ela não está tomando escolha, eu vou tocar na mãe. Ela está imunda, mas eu vou tocar, né? Então, lembra aquele texto lá que diz que Jesus, ele vai comer não sei o que, até saber discernir entre o bem e o mal. Vai ter uma idade em que a criança começa a tomar decisões por conta própria, e aí é imputado se ele voluntariamente toca em coisa imunda ou não. A ordem de Deus é não tocar em coisa imunda, porque nós queremos receber a chuva serôdia. Veja lá os vídeos passados, e agora já vamos avançar. Olha, aqui está o mapa do nosso estudo Levítico. Já passamos por 7, 10, 11, que é mais aceito, que todo mundo concorda que é válido. Mas por que que o 11 é a segunda metade não? Por que que o 12, 13, 14, 15 não? Né? O Concílio de Jerusalém foi sobre circuncisão e outras coisas. Não foi sobre a lei moral, nem a lei sanitária de Levítico 11. Coisas impuras e puras. Carnes, tocar em cadáver. Não fala disso. Atos 15 foi outras coisas, mas não essas coisas aí. Não esses assuntos. E mesmo se fosse, né? Mesmo se em Atos 15 tivesse caído por terra, o Espírito Santo achou por bem naquele momento, pode ser que Deus hoje queira. Não, pode ser não. Deus quer hoje levantar a norma, erguer a norma. Olha, para receber a chuva serôdia tem que ser em vaso limpo. Não tocar em coisa imunda. Purificai-vos de toda a contaminação da carne também. Então Deus nos receber, né? E eu os receberei. Maravilha. Levítico 16 agora, portanto, olha aqui no mapa. Levítico 16 basicamente fala sobre o dia da expiação. O bode expiatório e o bode azazel. No verso 31 diz que era um descanso solene e afligireis as vossas almas. É isso que nós estamos vivendo hoje. Devemos estar afligindo as nossas almas. Nada de diversões. Levítico 16, portanto, tem que ver com símbolos cerimoniais, que não é assunto dessa série, né? A gente pode fazer, quem sabe, uma outra série sobre enxergando o significado espiritual dos holocaustos, qual tipo de holocausto. Mas agora aqui estamos vendo e tentando achar o dia a dia quais são os estatutos e juízos que
Jeová nos prescreve. Levítico 17, somente a parte final fala sobre saúde e já vai entrar em Levítico 18, que é o principal assunto de hoje. Então vamos começar lendo aqui Levítico 17, que é uma repetição, só que expandida, de Levítico 7, 7 e 17, do que nós já estudamos, sobre comer carne é proibido e também a gordura. Também qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto, e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Então Deus vai extirpar qualquer homem, ou dos estrangeiros, mas estando em Israel, que come sangue, né? Então Deus vai extirpar essas pessoas. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre ao altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Olha só o que Ellen White comenta. Além disso, os gentios estavam acostumados a comer a carne de animais estrangulados, ao passo que os judeus tinham sido divinamente instruídos de que, quando animais fossem mortos para alimento, se tomasse particular cuidado para que o sangue fosse derramado do corpo. A não ser assim, a carne poderia ser considerada saudável. Deus havia dado essas injunções aos judeus a fim de preservar-lhes a saúde. Olha o motivo. Para nós hoje, será que é válido então também? Os judeus consideravam pecaminoso usar sangue como artigo alimentar. Consideravam que o sangue era a vida e que o derramamento do sangue era consequência do pecado. E consideravam assim corretamente. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se possa comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Olha o jeito certo, kosher bíblico, se é que come alguma carne, tem que ser desse jeito. Pois quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma e a mesma coisa com a sua vida, ou seja, sinônimo. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Novamente, exclusão da igreja, se alguém comer churrasco de qualquer jeito assim, sem ser kosher, tá? Porque lá em Levítico 7 tem a aparência de que está pertinho dos sacrifícios. Então alguns dizem, não, isso era para a época dos sacrifícios. Mas olha só o que diz Ellen White. Os israelitas eram proibidos de comer a gordura e o sangue. Essa lei não se referia apenas aos animais oferecidos em sacrifício, mas a todo o gado usado como alimento. Repita comigo. Mas a todo o gado usado como alimento. Não comer a gordura e o sangue. Gente, a gordura também, não é só o sangue. A questão de carne vermelha, ou não, isso aí não é o sangue, não. Tem que ser kosher, ou seja, e a gordura também é tirada. Então, eu duvido que nas carnes comuns hoje em dia é feito alguma coisa nessa direção. Esta lei devia impressioná-los quanto ao importante fato de que, se não houvesse pecado, não teria havido derramamento de sangue. Acrescentando isso aqui no app da Bíblia White, em Levítico 17 e também em Levítico 7, tá? Todo homem que é natural, que é estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por feras, ou seja, se por acaso a pessoa comeu do boi, mas aí ficou sabendo, isso aqui era dilacerado por feras, não podia comer. Então o que acontece se por acidente alguém fizer isso? Lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se não as lavar nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, se recusar a purificar, será extirpado do povo. Levará sobre si a iniquidade. Se alguém não quiser fazer parte dessas purificações. Maravilha. Então agora já vamos entrar em Levítico 18, que é o principal tema aqui, ó. Casamentos ilícitos e uniões abomináveis. Vamos lá? Levítico 18. Disse mais o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou Jeová, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. É só uma questão aqui, você deve ter reparado. Por que menciona Jeová? Porque está no original. Jeová, e Ellen White usa essa forma de se expressar, não Javé ou Yahoshua. Então, Ellen White, na língua viva, em inglês, Jeová. E se Deus colocou dessa maneira na Bíblia, quem somos nós para mudar com o pretexto por reverência, a gente não quer mencionar o nome. Aonde que Deus instruiu isso? Que é para tampar o nome dele, né? Então, vamos ler a Bíblia como está no original. Eu sei que na Bíblia White seria um trabalhão gigantesco, mas quem sabe automatizando de alguma forma daria para substituir, mas é que tem que diferenciar Senhor de Senhor. Não é todo Senhor que é Jeová, mas enfim, nós queremos ir nessa direção em algum momento, sim. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei segundo as suas ordenanças. Os meus juízos observareis, e as minhas ordenanças guardareis. Assim está no original. Para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e os meus juízos, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Então nós somos salvos não somente pela fé, mas também pelas obras de Jesus em nós. Ele vai fazer isso em nós e pede a nossa colaboração. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos lá, estatutos e juízos, portanto. A maior parte disso aqui são estatutos, mas, na verdade, também são juízos, porque todo mundo que fizer essas abominações devem ser extirpadas do povo. Então, serve para um juiz também, condenar se verificou isso aqui. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então, aqui esse versículo, a regra geral, não se chegar com intenções sexuais, àquela que lhe é próxima por sangue. Agora vai especificar: não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe. Ela é a tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Por exemplo, Cã, filho de Noé, não tampou o seu rosto como fizeram os outros, Jafé e Sem, corretamente, mas olhou e continuou olhando. Então, isso ele foi pecado. Descobriu, por assim dizer, a nudez, ou seja, não cobriu. As filhas de Ló também descobriram a nudez do seu pai, e foi um pecado, e daí surgiram as duas nações inimigas acirradas do povo de Israel. E aqui, quando fala pai, também inclui antecessor, ou seja, avô, bisavô. Porque é parente chegado, como diz ali antes, no versículo anterior. Quando fala ali que Daniel falando para o rei Belsazar, disse que o teu pai, Nabucodonosor, só que na verdade não era o pai direto, era um antecessor, acho que era avô ou bisavô de Belsazar. Então pai aqui é a mesma palavra Abi, Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco de tua mãe, ela é a tua mãe. Quer dizer o quê, então? Que se meu pai for idoso, não sou eu que devo cuidar das partes íntimas dele, dar banho, por exemplo. Não posso descobrir a sua nudez. Deve ser outra pessoa, um outro homem que não é parente dele. Isso aqui é a extensão direta do 5º mandamento, honrar pai e mãe. Ok? Então, é uma prática muito comum, de cuidar do pai ou avô que está doente, dar banho nele, mas isso está errado. É nova luz, portanto, também, isso aí. Na verdade, é luz antiga, mas renovada. Verso 8, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai, na verdade. 1 Coríntios lá diz para extirpar quem cometeu tal abominação, que é se deitar com a mulher de seu pai, a madrasta. A nudez de tua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não a descobrirás. A nudez da irmã também não descobrirás, nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho,
ou seja, neta, ou da filha de tua filha, também neta, porque é a tua nudez. Interessante, né? Justificativa, porque é a tua nudez. Para a pessoa se tocar, né? Pensa bem, é a tua própria nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã. Ou seja, se for só irmã por parte de pai, não a descobrirás. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parente chegada de teu pai, tua tia, né? E também não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parente chegada de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. A não ser que o irmão morresse e sem descendência, aí era um dever dele suscitar descendência, né? Que é um caso especificado, mas aqui está a regra geral. Não sendo esse o caso, não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha. Roberto, o que será que significa isso? Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Eu já vi história onde o rapaz começa a namorar com a moça, depois começa a namorar com a mãe também, e é uma confusão. Certo. E esse namorado do mundo já vai além, né? Certo, ou seja, o namoro do mundo às vezes pode incluir namorar a filha e a mãe, uma confusão lá. Então também não descobrir a nudez da mãe e de sua filha. Se subentende juntas ali. Nem a filha de sua filha para descobrir a sua nudez. São parentas chegadas. É maldade. E não tomarás uma mulher junta... Pode dar, vai dar ração? A Beth também vai dar ração com um potinho. Nós não mais tocamos em ração em contato com a pele, porque estamos tocando em cadáver. E a pele absorve. Lembra lá daquele texto que fala que as toxinas que liberam o corpo são absorvidas pela roupa, por isso temos que trocar de roupa frequentemente, porque toxinas liberadas são toxinas reabsorvidas. Então imagina um cadáver que toxinas, né? A pessoa que também está menstruada ou que teve ejaculação, hormônios aqui, passa pelos líquidos, então não tocar, faz sentido. Verso 18, e não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã durante a vida desta, para tornar-lhe rival. Quem que na vida fez isso? Né? Descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Não, aqui Jacó não fala que descobriu ao lado da outra, mas quem... Mas durante a vida. Durante a vida, ou seja, Jacó tomou Lia e Raquel. Se Jacó tivesse se submetido à disciplina de Deus, ou seja, ele enganou seu pai Jacó, Isaac, e agora ele estava sendo enganado. É justo. Se ele tivesse se submetido, tá bom, então agora eu vou ficar com Lia. Então, Deus teria provavelmente mudado a sua sorte em algum momento, como recompensa, como, ok, ele está aprovado, sabe? Mas não, ele continuou enganando e só teve a conversão muitos anos depois, mais de 14 anos, não convertido, só no Jaboque que ele se quebrantou, né? Porque estava nas últimas, lutando com o inimigo, com medo de morrer. Então, quão diferente teria sido a história se ele tivesse aceitado só Lia? Deus poderia ter feito a Lia morrer mais tarde, né? E aí Raquel teria sido a sua única esposa em paz, sem rivalidade, para ser a sua rival. Descobrindo a sua nudez ao lado da outra, também muito menos, né? Também não te chegarás à mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Isso aqui está claro aqui em Levítico 15, né? Verso 24. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. O caso clássico de adultério.
Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Olha, sobre Moloque, Ellen White tem uns textos fortes. É só colocar a palavra Moloque no app EGW. Olha só, orientação da criança. Não devem os filhos ser educados para serem devotos da sociedade. Não devem ser sacrificados a Moloque. Uau, então ser devoto da sociedade. Mas se devem tornar membros da família do Senhor. Os pais devem estar repletos da compaixão de Cristo, a fim de poderem trabalhar pela salvação de almas, colocadas sob sua influência. Não devem ter a mente toda ocupada com as modas e práticas do mundo. Olha, então já dá mais detalhes. O que é sacrificar a Moloque? Modas e práticas do mundo. Não devem ensinar os filhos a assistir a concertos e danças e a fazer festas, ou elas a assistir. Ah, mas se for só uma festinha, uma pequenininha, aí pode. Fazer festas ou a elas assistir, porque dessa maneira vivem os gentios. Como é que os gentios fazem? Criança no centro, parabéns pra você. É isso? Isso é sacrificar a criança a Moloque, porque são os costumes dos gentios. No aniversário deve ser uma oração de gratidão a Deus, nada de presentes. Olha só esse texto aqui. Na organização judaica era feita uma oferta a Deus por ocasião do nascimento de filhos, oferta pelo próprio Deus determinada. Agora vemos os pais fazendo esforços especiais para dar presentes aos filhos em seu aniversário. Fazem disto uma ocasião para honrar a criança, como se a honra fosse devida ao ser humano. Satanás tem encontrado sua oportunidade nessas coisas, e ele tem desviado as preocupações e os presentes para os seres humanos, e assim os pensamentos das crianças se demoram nelas mesmas, como se devesse tornar objeto de especial favor. Lar Adventista. Então Satanás aproveita como? Orgulho e vaidade, foi o que ele mesmo sentiu quando caiu, né? E também um presentinho para a criança. É da madrinha ou é da amiguinha para a criança. O pai não sabe o que tem dentro, por isso embrulhado. Olha só Satanás como é esperto. Embrulho. E ainda é bonito. Não, você não vai deixar de embrulhar, né? E fitinha para amarrar bem, para o pai não olhar dentro e ver antes o que tem. E o pai não vai depois impedir, sabe? Fica... Então presentes não. Pode ser em outra ocasião, não aniversário, não embrulhado, tá? O pai e a mãe devem saber o que a filha recebe. Olha, esse barulho está entrando na gravação. Ah, da égua? Então seria bom, porque hoje não tem microfoninho. Ah, vai pra lá. Manda ela um pouco mais pra lá, então. Porque não tem microfoninho hoje. O microfoninho estragou o lapela. Não, puxa ela pra lá. Tá levando para outro cantinho. Vamos lá. Nós falamos aqui de Moloque. Repetindo aqui para Moloque. Repetindo aqui o verso de Moloque, verso 21. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então você vê que Ellen White não fala de fogo, mas mesmo assim estão sacrificando simbolicamente a Moloque. Você enxerga a dimensão espiritual, né? Porque alguns podem ser tentados a dizer, não, mas que isso? A gente não vai fazer isso hoje em dia, né? Mas sim, virtualmente muitos fazem isso. Não te deitarás com um varão como se fosse mulher. É abominação. Pronto, ó, homossexualismo condenado em um versículo. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal. Para juntar-se com ele é confusão. Tá? Zoofilia aqui também. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. E, portanto, a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes.
Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Em nenhuma dessas abominações fareis nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, que seria, no caso, o não adventista, mas que está entre nós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. Aqui na King James, em inglês, também está entre parênteses, não sei porquê. Se alguém de vocês souber o motivo desse parênteses, pode me dizer. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Tá? Alguns, na questão da barba, ali dizem, não, mas esse preceito da barba foi dado porque as nações, olha só como é que eles faziam, arredondavam o cabelo, né? O sumo sacerdote pagão, olha só. E como hoje não tem mais isso, então pode, eles dizem. Então pode rapar a barba sim, porque já passou, não tem mais isso aí. Mas se for seguir esse mesmo raciocínio, então também pode fazer zoofilia, homossexualismo. Porque isso aqui era para aquela época, porque aqui diz, ó, porque as nações fazem isso. Verso 24, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Ó, então foram expulsas, já não tem mais hoje, então pode zoofilia se juntar com o animal, se for seguir esse raciocínio. Entendeu? Então, está errado esse raciocínio. Deus falou, nós vamos fazer. Nada de racionalizar e pensar, porque naquela época era assim, então hoje não, então não precisa mais. Racionalizar, a mesma coisa com o véu, né? Naquela época, mas hoje não. Racionalização. Estão racionalizando para longe os preceitos de Jeová, os preceitos eternos de Deus. Deixa Deus dizer, pelo dom de profecia, né, se alguma coisa não está mais em vigor hoje. Por exemplo, a Ellen White fala que não precisamos mais hoje usar o cordão azul. Então, Deus falou, olha, então para essa geração não. Lá para os gentios, Atos 15, isso aqui não precisa, né? Então, Deus fala pela inspiração, pelo Espírito Santo. E verso 29, aqui está a sentença para todas essas abominações, porque qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Paulo também diz que seja eliminado e entregue a Satanás. Vamos lá rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. É um dos estatutos aqui. Estais ensoberbecidos, nem ao menos vos entristeceis por causa disso? Olha, eu já dei a sentença, e já julguei, como se estivesse presente, aquele que cometeu esse ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, já que ele escolheu a Satanás, então entregue ele a Satanás. Ou seja, formaliza, né, para a destruição da carne, para que a carne possa eventualmente ser morta. Tem um fim redentivo. É para aquele, quem sabe, cai em si. O que eu fiz? Agora eu fui expulso da igreja. Não, essa igreja é séria mesmo, né? É a consequência. Então, quem sabe ele vai cair em si e vai decidir, né, matar a sua carne, seus desejos carnais, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele conclui o capítulo dizendo, tirai esse iníquo do meio de vós. E aqui no mesmo contexto, no meio aqui, fala que não vos comuniqueis, não mantenhais a companhia de quem for maldizente também. Ou seja, também é para expulsar. Se entende aqui, ó. Não manter companhia, ou seja, expulsar, separar a pessoa que é devassa, avarenta ou idólatra ou maldizente. Nós já fizemos o vídeo inteiro, ó, não toqueis coisa imunda com quem não almoçar. Veja esse vídeo aqui. Quando o pecado é aberto, é mais assim pronunciado, maldizente, você vê que ele é maldizente, né? Ou a pessoa que cometeu tal abominação. E aí conclui o capítulo dizendo, portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos. E para que não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus.
Vamos ver aqui em Levítico 18, verso 30, como diz na Bíblia White, em inglês. Maravilha, Deus seja louvado. Acabamos aqui o capítulo, tá? Meio fácil hoje, né? Intuitivo, a não ser a parte de não descobrir a nudez do seu pai, ou de sua mãe, ou de seu avô, avó, bisavô, né? Porque é parente chegado. E claro, né? O homem não descobria a nudez da sua mulher. Não. O homem não descobrir a nudez de uma outra mulher, que não seja sua esposa. Ginecólogo é uma abominação a Deus. Eu já lancei o artigo aqui com esses textos, ó, não vou aqui me aprofundar, mas ó, congresso.org/ginecólogo. Busquemos ao Senhor, portanto, em oração. Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu nome por esse precioso livro de preceitos em Levítico que mostra como podemos nos purificar de toda a contaminação da carne, cerimoniais, leis cerimoniais e sanitárias, para que possamos ser aceitos. Sim, Senhor, perdoe nosso tempo de ignorância, perdoe nosso tempo de resistência, mas aqui estamos, nós e nossos filhos, para sinais e maravilhas, para que teu nome seja exaltado, Senhor. Dê-nos o dom de profecia, por favor, que possamos cavalgar sobre os altos da terra, nos deleitar em Ti e comermos a herança do nosso pai Jacó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Be